Bom, hoje o assunto vai ser Maria vai com as outras. O que eu quero dizer com Maria vai com as outras? Eu estava lendo o livro A Arte da Guerra, do Levi Tolstói. Um livro grande, absurdamente grande. Eu tinha até comentado na live anterior a respeito dele. E eu passei um pouco ali da metade e tal. E ele é um livro que ele se passa durante a, a época de Napoleão, né? Ele mostra uma Rússia bastante influenciada pela cultura, né? Uma Europa inteira bastante influenciada pela cultura da França, mas ele narra os momentos até, vamos dizer ali, de 1805, mais ou menos, vamos dizer, até a parte onde eu estou, a guerra onde Napoleão, de certa forma, ele perde, né? Quando ele perde ali coisa de 500 mil soldados. Ele termina o relato da, dessa batalha que foi extremamente importante ali entre o Kutuzov, eu não sei se fala assim mesmo, e Napoleão, que ele vai descrevendo como, vamos dizer assim, eles eram os principais, né, dos dois exércitos, supostamente aqueles que dariam as direções, mas ele vai descrevendo e mostrando, assim, provavelmente de uma forma meio histórica, meio narrativa, como os dois não tiveram, assim, possibilidade de uma ação de fato. Vamos dizer, as inúmeras minúcias que eles lidavam ali no campo de batalha, era impossível que um homem só pudesse gerenciar tudo aquilo. E até parece assim, como se eles fossem dois homens incapazes. O que são mesmo, de fato, quando você tem inúmeras variáveis como eles estavam lidando naquele momento. Mas o espírito de cada um deles é muito interessante. Ele termina essa parte e ele começa uma nova parte do tom 3, onde ele começa falando, na verdade, sobre esse mito aqui, o mito de Aquiles e a tartaruga. O mito de Aquiles e a tartaruga, na verdade é um paradoxo, né? Não é um mito. Ele fala a respeito de que seria impossível Aquiles chegar até a tartaruga. Por quê? Ai, eu queria abrir a imagem. Vamos abrir. Uai, volta. Open. Não quero o link, não quero a imagem. Open new tab. Ok. Ele queria. O que, qual que é a ideia do paradoxo? É que Aquiles ele vai sempre, ele é, né, muito mais rápido que a tartaruga, mas ele sempre vai, ao aproximar-se da tartaruga, a tartaruga vai se mover. E ao se mover, existe um paradoxo matemático na velocidade entre os dois e na aproximação, de forma que há sempre uma fração do deslocamento da tartaruga e no deslocamento de Aquiles, de forma que Aquiles nunca consegue chegar na tartaruga. E esse paradoxo ficou por muito tempo na. Vamos dizer, ele nunca. Por mais que a gente tivesse o empirismo das coisas, das questões, no sentido de ver a realidade das coisas mesmo, que, vamos dizer assim, duas coisas, uma mais rápido que a outra, ela vai passar a outra. Mas dentro da minúcia da lógica matemática ali, eles não conseguiam explicar como que Aquiles ficava para trás e nunca alcançava a tartaruga. Aí o Tolstói ele começa esse novo tomo falando sobre as explicações matemáticas e físicas que naquele momento eles tinham atingido de forma a conseguir explicar a minúcia pelo todo. E ele começa falando nisso justamente para falar sobre a guerra.
porque no capítulo anterior ele estava falando ali de Napoleão e o Kutuzov, que eles não eram capazes, vamos dizer assim, eles, a unidade única do homem ali, não eram capazes de ser responsáveis é, pelo acontecimento todo que era a guerra, que foi aquela guerra ali de milhares e milhares de soldados. E isso é muito interessante porque isso me trouxe uma reflexão sobre o papel que o homem tem durante essa. Olá. Ah, tá. Na verdade, eu acabei de ter um spam aqui. Ah, que ótimo. Então, ele começa a. Ele entra nesse novo capítulo, ele faz essa introdução e. Não, o spam me fez me perder. É onde que eu estava. Ele faz a introdução. Então, eu faço. Ele me trouxe um pensamento, uma certa reflexão sobre a questão de como que a gente enxerga a, as ações na história, né? Como que a gente enxerga os personagens que a gente chama de personagens que influenciaram a história, personagens que suas falas e seus movimentos são, vamos dizer assim, a gente julga eles como os responsáveis por cada uma daqueles eventos. Só que, na verdade, se a gente for pensar até refletindo sobre o que o Tolstói está falando ali, isso é só vamos dizer assim, uma afirmação até leviana dos historicistas e de nós em geral, assim, que acabamos, vamos dizer, seguindo essa doutrina de achar que homens são capazes, por conta própria, de mover a humanidade. Quando ele expõe a questão da batalha ali entre Napoleão e a Rússia ali, né, o Kutuzov, ele está mostrando que apenas um espírito homogêneo, espírito no sentido assim, da vontade de um todo conjunto, pode modificar as coisas. Não é um homem único que é capaz de mudar tudo. A gente fala isso, ele fala sobre isso nessa época, mas muito provavelmente alguém pode falar, vamos, existem homens hoje em dia que têm o poder de um Estado, por exemplo, você tem né, um Elon Musk da vida, um Zuckerberg que tem, suas decisões podem, vamos dizer, eleger presidentes, podem acabar com a vida, vamos dizer, midiática das pessoas e tudo e tal. Mas o que eu vejo dessa reflexão é que esses homens eles só são capazes de gerar tais mudanças se houver, mesmo esses que eu citei de hoje em dia, eles só são capazes de gerar mudanças se houver já um certo espírito nessas pessoas, se houver já aquilo que, vamos dizer, se eles promovem um cancelamento, esse cancelamento só pode ocorrer se já existe a vontade nas pessoas de haver um cancelamento. Eu não posso criar nada no próximo se já não existe uma possibilidade daquilo ser criado. O que eu quero dizer? Eu não posso fazer um povo se mover, eu não posso ganhar uma guerra se já não existe aquele espírito, né, naquela pessoa. Então, muitas vezes, e aí vem a reflexão também, eu vejo, vamos dizer assim, líderes políticos, principalmente, por exemplo, a gente teve o caso do Bolsonaro. Bolsonaro foi um sujeito imbecil. Vou colocar uma pintura aqui que eu gosto muito, para deixar de fundo enquanto eu vou fazendo vou elaborando mais sobre o pensamento. Chagall,
Revolução Russa, pintura. Vamos ver se eu acho. É uma pintura bem interessante do Chagall. Chagall, para quem não conhece, é um pintor russo extremamente importante do início do século XX. Eu gosto muito do trabalho dele. Onde que eu abro? Numa página só aqui mesmo. Eu não mexo muito com Firefox. Open Image New Tab. Ok. Aí foi. Então, essa é uma pintura sobre onde eles discutiam questões da Revolução Russa, e eu acho essa pintura muito interessante porque ela tem um pouco desse espírito de que um homem só ele não é capaz, ele tem o todo aqui é uma espécie de circos, né? Ele coloca até esse homem plantando uma bandeireira de uma mão aqui, um burrinho cagando, vários bebês, tem várias coisas inusitadas aqui, é muito interessante. Eu acho que vai ilustra bem esse momento essa discussão que eu estou querendo trazer. Enfim, então, por exemplo, quando a gente fala ali do Bolsonaro, o Bolsonaro ele se elege pelos seus méritos? Obviamente não. O Bolsonaro ficou aí, sei lá, 30 anos, não sei quanto que ele ficou exatamente ali trabalhando, né? Trabalhando, entre aspas, na política, construindo seu império, vamos dizer assim, e através de algo que já existia na população brasileira, que era uma revolta contra o petismo, uma revolta contra a esquerda, uma revolta como tudo aquilo que já tinha acontecido ali com a Dilma e tudo e tal, por uma questão assim, talvez alguns dizem que até uma questão do filho dele que soube usar o momento, criou-se na figura dele um certo bode expiatório desse espírito que já existia nas pessoas. Então, se não fosse ele, outros poderiam ter surgido ali, mas por um acaso foi ele. Se não houvesse esse espírito nas pessoas, de forma alguma ele teria conseguido conquistar o que conquistou. A gente vê agora, de novo, essas ações, por exemplo, de Alexandre de Moraes e tudo e tal. Se houvesse um espírito na população brasileira de revolta, mas de jeito nenhum que ele iria estar fazendo isso vamos dizer assim, na primeira ação mais agressiva que ele fez ali atrás, a gente teria se movido e ele teria recuado, porque o peso de uma nação é muito maior do que a ação de um homem, mesmo um homem lá em cima, um homem que tem poder. Vamos dizer, citando de novo agora um pouco fora da política, o Elon Musk. O Elon Musk se aproximou do governo, fez lá o seu trabalho lá junto com o Trump e tudo e tal, mas por essa medida, uma certa parte da população se revolta e começa a atacar, por exemplo, os carros da Tesla. Através desse posicionamento dele, dessa ação de se posicionar de uma forma agressiva perante a sociedade mundial, não só americana, ele despertou nas pessoas um espírito agressivo. Ele despertou algo que estava latente ali. Isso culmina em algo que é extremamente importante e que cai numa notícia recente, que foi o assassinato do Charlie, né? Do Charlie Kirk, que mostrou o espírito maléfico que persiste, existe e se mantém, persiste no sentido que ele vem lá desde da Revolução Russa, que ele vem desde do stalinismo, que ele vem lá desde Marx, que vem desde esse espírito onde a vingança e o assassinato, e tudo isso é justificado.
Então, a gente vê na notícia do Charlie Kirk, vamos dizer assim, as pessoas que estão mais atentas, de fato elas perceberam aquilo que estava ocorrendo ali e ficaram indignadas, porque elas sabem que o espírito estava latente, que aquele jovem ali que foi lá e matou o Charlie Kirk, ele era só o começo de algo. A gente vê agora, viu, vamos dizer assim, vários, né, pessoas famosas fazendo comentários e tudo e tal, e a gente, eu vejo principalmente o pessoal do MBL começou a soltar vídeos, olha, tem que condenar isso, agora tem eles querem fazer, né, eu não sei a que ponto, querem fazer uma forma de tornar o comunismo assim como, né, aquela outra ideologia, né, aquela ideologia terrível, tornar a páreo com ela, né, tornar algo que deva ser proibido, que não se possa ser falado de forma qualquer. O que eu concordo, obviamente, porque quando a gente está falando de uma ideologia que gera o ódio e a violência direta, não é algo que, isso pode gerar o comentário, não. São indivíduos que estão falando, se houvesse a revolução eu te mataria, se houvesse um movimento dessa forma eu te atacaria. E de fato estão atacando. Hoje a gente teve a notícia aí do professor, né? Professor da. Eu vou até puxar a notícia aqui. Vamos dar uma olhada na notícia que foi. Eu não tinha separado, mas vamos lá. Professor atacado. Não, não. Atacado na Unesp. Foi na Unesp? Lá, vamos ver o Guto Zacarias aqui. Foi agredido por alunos de um coletivo comunista na Unesp. Foi isso que aconteceu no dia 2 de setembro aqui em São Paulo. Mas só foi noticiado hoje. O professor... Tá, foi no dia 2 de setembro. Nossa, já faz tanto tempo assim. Ué, mas a morte do Charlie Kirk foi quando? Date of death. Foi do dia 10. Olha que interessante. Olha como que o espírito já estava aí. Esse ataque aqui, né, que o Guto está citando aqui, ele foi no dia 2. O Charlie Kirk, ele foi assassinado só no dia 10. Então, isso que eu tô falando do espírito já é de fato algo latente. Não é algo que foi, vamos dizer, que foi expresso depois dessa, vamos dizer assim, uma revolta contra a revolta, no sentido de, mataram um cara de direita, e a direita revoltou, e a esquerda não vai deixar que eles revoltem, vamos dizer assim. Vamos continuar o vídeo aqui. Foi agredido por vagabundos da União da Juventude Comunista da Unesp. Nesse dia, esses supostos alunos resolveram impedir esse professor de dar aula. Começaram a acusar ele de fascismo, né? Você já deve ter visto isso por aí. E quando o professor tentou registrar essa situação, evidentemente teve seu celular derrubado e o professor foi agredido. Se você me segue aqui nas redes sociais, você já deve imaginar qual foi o brutal crime desse professor. Pensar diferente da cartilha ideológica desses vagabundos. Aí eles, que fingem combater o fascismo, agem tal qual essa ideia da justificação vamos dizer assim, de que tudo pode ser feito em prol da revolução, é uma justificativa tão bizarra. Por quê? Eles fazem isso fora da revolução, falando de forma prática, né? É bizarro em vários pontos, mas isso está entrando num cotidiano normal, é como se a revolução já existisse, como se a revolução já estivesse aqui, eles já estão praticando esses atos. Vamos dizer, ali no Charlie Kirk você teve uma morte, você teve uma vida ceifada, você teve algo terrível. Aqui
É um linchamento. Você tem um professor com uma ideologia que é contrária aos jovens e eles simplesmente atacam em grupo. Isso é uma coisa. A atividade em grupo é algo que potencializa esses espíritos. Vamos dizer, como eu estava falando lá atrás a respeito de que os movimentos históricos eles só podem acontecer através de um espírito que está num todo, ou vamos dizer assim, ou pelo menos numa parcela de uma população ou de um grupo. A gente vê aqui até na própria ação desses criminosos, né? Desses terroristas, de certa forma, porque pode ser colocado como terrorista, porque aqui a gente está numa faculdade pública, né? Unesp, isso, estadual. E então, fazendo, vamos dizer, é um grupo reunido com uma intenção, e esse ataque à democracia é um ataque terrorista, na minha visão, obviamente. De novo, em grupo, é sempre em grupo, nada pode acontecer, vamos dizer, tudo bem, aí pode ter um líder que fala isso ou fala aquilo, mas sem a vontade do todo, não é possível. Os próprios fascistas. Ou bater em professor é coisa de democrata agora. Por isso, eu acabo de protocolar um ofício pedindo a celeridade na apuração e na expulsão dos membros dessa gangue. Aluno que bate em professor não é aluno e não deve estar matriculado em universidade pública. Isso não pode continuar desse jeito. Esses vagabundos não podem continuar achando que eles podem fazer o que bem entenderem com conservadores e liberais. Compartilhe esse vídeo. Vamos pra cima. Isso aí, Guto. Voltando aqui então. De novo, quando a gente tem essas ações que são feitas por um todo, né, que são feitas por um conjunto, quando vamos dizer, elas são feitas desse modo extremo, desse modo violento, elas refletem não só o lado, vamos dizer assim, perverso. Mostra também que existe a possibilidade da criação de espíritos bons, vamos dizer assim. É lógico que então a gente precisa pensar como é possível que, aquilo que eu já tinha falado, se não existe, não é possível que uma pessoa simplesmente dando uma direção, aquilo possa ser feito. Então como que, por exemplo, um líder ele pode trabalhar isso? E a gente vê muito lá no Bigodinho, uma das formas como ele trabalhava, ele fazia isso escalonado. Ele falava uma coisa, ele falava para um grupinho específico que já tinha... Eu estava vendo o Lex Fridman, um documentário, um podcast dele recente, falando sobre... conversando com o autor de um livro, que ele trabalha a questão do uso de drogas durante a Segunda Guerra. E esse uso de drogas no sentido de Hitler mesmo, tanto a droga que ele usava, que era opioide, e o uso da metanfetamina pelo exército alemão, que era a droga que dava esse, né, um dos superpoderes, Ubermensch do exército alemão. Mas que também nasce num momento histórico da Alemanha, que era um momento assim, eles perdem a Segunda Guerra e a Alemanha fica destruída economicamente, os alemães estavam perdidos. Quem tinha dinheiro eram os judeus. E um outro elemento que tinha ali, né, a respeito das drogas nesse momento da Alemanha destruída era que houve um espírito de libertinagem, um espírito de uso de drogas absurdo. Eles usavam todas as coisas possíveis e isso é documentado, isso é mostrado. A gente vê depois a Alemanha, né, em 33, quando eles assumem ali a ideologia mesmo, né, aquilo se torna, eles assumem o poder. A gente já acha assim, era um regime totalmente, vamos dizer assim, careta e regrado. Não, eles tinham o uso da metanfetamina e de outras drogas, obviamente eles não entendiam como drogas. É um conceito que isso está documentado, entendiam como uma medicina, né? Mas aí esse autor até conta que quando o Bigodinho lá, ele descobre que ele estava sendo, né, dosado, ele estava sendo
drogas estavam sendo administradas nele, ele expulsa o médico dele do bunker, o bunker final ali, até onde ele morre, expulsa ele de forma de revolta, de entender que ele estava sendo drogado. É algo bem interessante. Mas vamos voltar ao ponto. Falando sobre como um líder ele pode trabalhar, se é o todo que tem que se mover, se é o todo que tem que ter a capacidade. Desculpa, eu botei a mão no nariz de novo. Se é o todo que tem que se mover, muitas vezes, para que surja no espírito, vamos dizer assim, do meu interlocutor, das pessoas, do grupo ali que eu quero trabalhar com, eu devo fazer pequenos atos, pequenas demonstrações para que aquilo nasça naturalmente. Eu não consigo pegar e enfiar uma coisa ali. Eu tenho que trabalhar de certas formas, com certos condicionamentos, para que aquilo que já existe ali possa florescer, e com certos elementos florescendo, outros elementos vão se criando ali. É a tal ideia que os grandes líderes são ótimos manipuladores, né? Mas também os grandes líderes são ótimos manipuladores para o bem, vamos dizer assim, porque eles conseguem encontrar qualidades específicas, qualidades latentes ali em cada indivíduo e no todo, para que isso se desenvolva e consigam as pessoas, né, o grupo em si e os indivíduos em si também consigam atingir grandes coisas. Então, toda essa reflexão me fez pensar muito sobre o Brasil, né? Essa situação toda que a gente está passando de uma população analfabeta, uma população que não sabe fazer conta, uma população que não sabe tudo que absorve, tudo que, vamos dizer assim, que vai atrás em termos de cultura, em termos de entretenimento, são coisas pobres, coisas que são simplesmente danosas a elas. Como que poderia vamos dizer assim, um político, um governo trabalhar nessas pessoas se não, nem os elementos essenciais para que elas possam, vamos dizer, desenvolver e assumir certas posições em suas vidas para que elas possam mudar? Como que isso pode ser feito? De outra forma que não seja um processo muito demorado, olha, nós vamos fazer esse pouquinho aqui, porque se a gente fazer isso daqui, você não vai transformar nada. É aquela ideia, eu vou dar uma Fender, né, uma Fender cabulosa lá e tal, uma guitarra extremamente cara, para um jovenzinho ali que não sabe nem fazer um acorde sol. Você não vai fazer isso. Até, vamos dizer assim, é um gasto de dinheiro que, tudo bem, no caso do instrumento, se ele se manter, se ele criar a rotina ali, ele vai atingir, mas é justamente isso, é o processo. Então, eu acho que esses movimentos, tipo agora né, o MBL aí com a missão e todo esse pensamento de uma mudança de governo, né, do tal do livro amarelo, o livro amarelo que tem né, as diretrizes ali para o que eles vão fazer. Eu não sei como tem sido pensado essa questão nesse sentido específico, né, de como que a cultura e o ensino e a educação de uma forma geral vai ser trabalhada na sociedade. Eu acho que qualquer ação que seja demais não vai dar resultado e, na verdade, vai ser, às vezes pode ser visto até como um uso de dinheiro público para nada. Então, eu acho que tem que se tomar muito cuidado com isso, porque as ações, vamos dizer assim, eu acho que aquela ideia
do favelado, né, que é essa expressão, eu não gosto muito dela, mas ela, querendo ou não, ela representa uma realidade. Se eu chegar por exemplo, se eu chego para um jovem, né, que é dito favelado e dou para ele um livro que eu comentei anteriormente do Tolstói, que tem mais de 1.500 páginas, ele vai olhar para aquilo ali e vai falar o quê? Ele vai falar que ele não vai fazer nada. Ele vai olhar que é isso aqui. Talvez ele nem reconheça um livro em suas mãos. Entende? Então tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado. Não pode ser fazer planos mirabolantes se o próprio grupo não tem a condição de receber aquilo, certo? E para ilustrar um pouco dessa perspectiva, eu queria indicar esse filme aqui, ó. É um filme alemão. Este filme, o de 2008, Die Welt. Esse filme é muito interessante. Vamos ver o trailer. Marco, mach doch mal die Augen auf. Die Welle entwickelt sich zu einer echt komischen Sache. Du steigerst dich da in irgendwas rein. Ach ja? Dann guck dir das mal an. Allein wie die Seite schon aussieht. Ja, die hat Tim gemacht. Der schießt gerne mal übers Ziel hinaus. Hier, gestern hat mich so ein Typ im weißen Hemd von der Seite angemacht, von wegen, wenn ich nicht der Welle beitrete, werde ich alle meine Freunde verlieren, denn bald würden alle dazugehören. Ich sagte einfach bloß, ich will es mir überlegen und er voll aggressiv, wenn es dann mal nicht zu spät ist. Zu spät für was, Marco? Merkst du nicht, was hier abgeht? Hier werden Schüler unter Druck gesetzt. Ja, aber der Eintrag ist anonym gepostet. Woher willst du wissen, dass es kein Fake ist? Ein Fake? Leon hat einen Kleinen aus der 6. nicht in die Schule gelassen, nur weil er einen bekloppten Wellegruß nicht machen wollte. Olha, muito interessante. Ele vamos dizer assim, só para resumir, eles estão falando, né, de estudantes que estão recebendo ataques, tipo, tudo muito atual, né? Que estão recebendo ataques da internet e que são ataques de cunho fascista, né? Tut mir leid, aber dein Bruder war schon immer bescheuert. Aber nicht so. Und ich werde doch auch behandelt wie eine Aussätzige, nur weil ich kein weißes Hemd trage. Warum ziehst du es nicht einfach an? Ganz einfach. Weil ich nicht will. Ich will aber. Die Welle bedeutet mir nämlich was. Nicht die Scheiße schon wieder durchkauen. Oh Mann, ist aber ein Uai, achei que eram... são vários clipes, achei que teria o trailer aqui. Mas enfim, não vou ficar dando spoiler do filme, mas vamos apresentar a história dele de uma forma geral. Essa capa eu acho ela muito interessante, né? Die Welle, a onda, né? É vamos dizer assim, o símbolo do movimento que é criado por esse professor. Só que o que acontece? São alunos, eles estão tendo, não sei se é de filosofia ou de sociologia, alguma coisa nesse sentido, e ele vai fazer um experimento. Ele cria essa ideia de fazer esse experimento social para ver o que acontecia. Então ele divide os alunos, só que esse experimento simplesmente sai do controle e ele vê que essa experiência ali, que era para ser uma experiência fictícia, ela desperta certos elementos desses alunos extremamente agressíveis e a onda acaba se tornando um movimento fascista de fato. Eu não vou falar os pormenores porque o filme é muito bom, mas é muito interessante como que é fácil, vamos dizer assim, despertar coisas extremamente agressivas no ser humano. É só dar um pequeno espaço, um pequeno condicionamento para as pessoas, principalmente o jovem, principalmente esse que ainda não está bem formado, né, como o Arthur Duval gosta de falar, como é que é? Não sei o que lá, pré-frontal, o córtex pré-frontal não está bem desenvolvido ainda, mas
não só essas pessoas, principalmente as pessoas sem instrução, sem um arcabouço de experiências e conhecimentos, elas podem ser extremamente, vamos dizer, condicionadas a despertar coisas extremamente terríveis. E esse filme ilustra isso muito bem, ilustra isso que está ocorrendo agora, ilustra o ataque do Charlie Kirk, ilustra esse ataque a esse professor, todos esses ataques estão acontecendo na internet. Teve esse o infeliz lá que agora falou que quer dar pro MBL lá, né? Não vai saber o que ele quer dar, né? Mas são coisas assim que eu realmente temo pela segurança das pessoas nos próximos tempos, no sentido de isso tá já revoltando pessoas de extrema direita, isso já existe na extrema esquerda, vamos dizer, todos esses indivíduos como João Manuel, esses outros aí, né, os comunistas de internet, eles gostam muito de falar ali no seu lugar seguro, mas o que eles podem estar despertando nas pessoas, e não é nos trabalhadores, porque trabalhador não tem tempo de ficar vendo essas porcarias e ouvindo esses caras falar, são jovens, normalmente classe média e classe alta, né, esquerda, tem muitos jovens de classe alta que se dizem que usam da ideologia comunista, socialista, para justificar a sua inserção no meio social, porque, né, eles têm demais, eles nunca sofreram nada, então eles utilizam dessa... Ai, desculpa, enfiar a mão lá de novo. Dessas ideologias para compensar certos... né, compensar o privilégio que eles, que eles possuem, financeiro principalmente. Vamos voltar aqui para a imagem. Onde que eu estava? Compensar seus privilégios. Então, esse povo de internet, os comunistas de internet, eles podem, sem saber, ou sabendo, achando que vão fazer revolução, não estou na cabeça deles para saber, mas uma coisa é certa, quem eles movem não são aqueles que a ideologia propunha de que fossem movidos, porque trabalhador não vai fazer isso, mais uma vez eu falo. São simplesmente jovens de internet que podem entrar numa paranoia que nem os jovens nesse filme aqui, na Onda. Eles podem, vamos dizer, como eles não têm ali a sua mente formada, como eles não têm as suas definições ideológicas, morais, éticas, até estéticas, né? A estética, eu vejo que ela tem um papel fundamental no jovem, porque a estética ela é sensorial, ela é emocional, e o jovem, né, com seus hormônios e tudo e tal, ele é sensorial. Então, os gestos, as formas, os símbolos, tudo isso é muito forte para o jovem. E um jovem que não tem muito o que fazer, né, vamos dizer assim, um jovem de classe média, ele vê nisso, né, ainda mais esse jovem agora aí dessa nova geração, que é uma geração que está vindo ela tá vindo muito 880, né? Ela tá vindo muito, bom, se eu sou dessa direção, eu vou ser dessa direção até o fim. Os tons de cinza que a gente fala, eles não existem para esses jovens, e também não os foi ensinado a isso. Né, a gente volta naquela questão da família, que ela vem destruída não de agora, ela vem destruída lá da década, né, da contracultura, que
os pais não souberam lidar com os avanços tecnológicos, avanços culturais, políticos, e quebraram a cabeça das pessoas, vamos dizer, quebraram os ciclos, vamos dizer, conservadores de educação e de família mesmo, e foram gerando essas próximas gerações de forma extremamente, vamos dizer assim, não fundamentadas. A gente vê algumas questões, algumas pessoas que se manteram principalmente por conta da religião, né? Hoje em dia está nascendo aí alguns movimentos de um certo estoicismo moderno, do uso da filosofia e do pensamento racional para justificar também uma perspectiva moral, uma perspectiva estética, ética, da sociedade, né, de como viver em sociedade, mas de fato tudo isso é muito complexo. A gente vê aí o catolicismo crescendo, porque principalmente aqui no Brasil, no sentido que já não se confia mais nos evangélicos, né? O que diziam na década de 80, que você podia, se o homem tinha uma Bíblia de braço do braço, você podia confiar nele, você podia pegar cheque, você podia... eu não sou dessa época, mas eu conheço as histórias. Você podia pegar cheque, você podia confiar no que fosse. Era uma pessoa que tinha na sociedade o reconhecimento como uma pessoa justa. Mas vai ver hoje em dia é totalmente perdida. Essas igrejas aí simplesmente buscam o que antigamente era conhecido como o que era feito na igreja católica, que era pago para acessar o seu lugar no céu, as indulgências, né? E é isso que é hoje em dia, vamos dizer, você pensa num jovem evangélico hoje em dia, dificilmente ele segue a doutrina que é ensinada ali, né? A sexualização e tudo isso é algo extremamente comum nesses lugares, né? Se não falar das lideranças, que são piores ainda, e além de roubar, sim, das pessoas, eles eles entram num lugar de perversão que a gente, né, eu com meus chifres aqui ficaria aterrorizado. Quer dizer, fico aterrorizado, mas se descobrisse mais, eu nem sei o que faria. Mas é isso. Esse é o filme que eu indico sobre essa reflexão, sobre esse momento, mas que eu acho que, né, agora pensando de novo lá no grupo lá do PMBL, do Livro Amarelo e tudo e tal, eu acho que se a coisa é feita dentro de uma perspectiva teórica, de uma perspectiva positiva, né, uma forma não com uma ideologia, mas sim como um pragmatismo científico, mas não simplesmente científico no sentido de somente dados, mas de um diálogo com eu vou chamar assim, pseudociências, com a psicologia, com a sociologia, mas uma sociologia não esquerdista, obviamente, porque de outra forma não funcionaria. Uma sociologia lógica bem coesa, eu acredito que possa sim criar mudanças né, com longo prazo, num prazo longo você possa, vamos dizer assim, um grupo assim, com bons intelectuais e boas pessoas dispostas, você possa fazer algo. Porque eu acredito que exista possibilidades latentes para o mal e para o bem dentro das pessoas. E se elas não são bem direcionadas, elas acabam indo para essas perversões e tudo mais. Mas se a gente não se a sociedade assim, se essas lideranças elas começam vamos dizer, essas lideranças, esses possíveis novos políticos, né, como o Kim Kataguiri, como Amanda, desse movimento, né, se eles vêm com uma perspectiva
né, dessa mudança pragmática, não ideológica, pode-se fazer algo bom. De novo, é algo que leva muito tempo, é algo muito difícil. E eu acredito que também essas questões latentes para o mal, elas sejam até mais fáceis de ser acessadas. A gente vê de novo, voltando ali para o cenário da guerra, né? Para o cenário do livro que eu estava citando, a guerra, querendo ou não, ela é um experimento do que é o homem quando se dá a ele a possibilidade de matar o outro sem que aquilo signifique que ele esteja errado, vamos dizer assim. A guerra é um momento que esse aspecto da perversão do homem, ele é, vamos dizer assim, liberado e ele está entregue ali, ele tem o campo de batalha, o campo da experiência da morte. Por mais que ele também tema a sua própria vida, existem certas questões ali que não é comum. E até pensando, né, de novo, aquela ideia que nós, como brasileiros, nunca tivemos ali um cenário de guerra real, a gente não passou e nós não fomos educados nessa experiência da realidade, da fatalidade que é o homem no cenário de guerra, a perversão que é isso. Tudo bem, a gente tem aí o crime organizado e que de fato ele cria um ambiente de guerra nas nossas cidades, nos nossos, né? Enfim, mas é um clima de guerra que ele já vem todo doutrinado no sentido que nós aceitamos isso, e ele veio escalonando aos poucos, ele vem na cultura, isso, né, é uma cultura desgraçada, mas essa cultura né, não vou dizer que é a cultura do funk, mas é a cultura não só do funk, mas de tudo isso que aborda essa... Não estou dizendo que não existam possibilidades do funk ser algo positivo. Até acredito que exista. Eu presenciei, por exemplo, aqueles funks antigos, quando eu nasci ali, que tinha uma letra divertida, tinha uma batida, era algo que todos nós podíamos consumir, mas hoje em dia é só desgraça, é só ostentação, é só o crime organizado sendo... vamos dizer, elevado ao modelo do que se deve seguir. Então é um pouco diferente a guerra e essa situação que a gente tem da criminalidade hoje em dia no Brasil. Mas eu acho que é possível essa mudança. De novo, o mal latente ele é quase que um gatilho que quando vamos dizer assim, quando o ser humano ele recebe essa possibilidade de agir com nesse local perverso, ele faz com gosto. Aqui, voltando para essa pintura aqui, o Chagall ele coloca essa cena da Revolução como uma cena jocosa, né? Justamente para mostrar que tudo isso é uma bobeira, é uma besteira, tudo isso é uma experiência de nada, é uma experiência de pessoas que não estão no seu, num pensamento, vamos dizer, estável. Essas revoluções, as guerras, como elas são feitas, principalmente nesses países mais pobres, nesses países emergentes, como se fala, elas são guerras extremamente predatórias. Assim, a gente vê na África, tudo bem, obviamente a guerra em Israel, a gente vê ali né, essa questão da Palestina, de Israel, que é uma luta voraz, a gente vê
famílias, cidades extremamente destruídas, as famílias perdidas, sem nada e tudo e tal. Isso é extremamente terrível. Mas isso é só uma das guerras que é comentada. Se a gente for olhar, por exemplo, as perseguições nos países africanos sobre cristãos, a gente está tendo notícia aí de... vamos abrir uma aqui. Saiu uma recente... cristãos mortos na Nigéria. Acho que já chega lá. Mais 7 mil, se eu não me engano, já chega a 500 mil de cristãos mortos nos últimos, se eu não me engano, 20 anos, alguma coisa assim. Foram 7 mil perseguidos. Mas também existem outras guerras que não é falado pela mídia. Por exemplo, a gente tem uma guerra ocorrendo quer ver, 500 mil muçulmanos mortos. Como é que chama lá, gente? É na Síria? Não é acho que não é na Síria. Sim, é na Síria. Então que a gente teve... Não, na Síria foi até 2015. É uma guerra que ainda está... Peraí. É isso. Vamos dizer, o conflito ainda existe, mas foram de 12 e 15 que a gente lembra que a gente teve todas aquelas... Mas não é na Síria, é um outro conflito que extremamente destruidor que está ocorrendo. Enfim, existem outras guerras na África, existem todas esses dispositivos aonde essa experiência maléfica humana é despertada, e eu acho que a gente acostumou a isso, e a gente foi doutrinado, na verdade, principalmente pela mídia, a absorver essas coisas de forma como se fosse quase que um entretenimento. Eu acho que, principalmente essa questão, por exemplo, do comunismo, como não permitir mais, mas que as pessoas falem que eu vou te matar numa revolução, isso não pode ser, isso tem que ser criminalizado. Eu acho que a gente não pode permitir essas falas e essas ações, que esses modos de agir permaneçam nas nossas sociedades. Obviamente eu tenho todo o meu conflito com essas questões de consumismo, com essas questões do capitalismo em si, mas eu acho que esses regimes, né, ideológicos, eles são uma ferramenta para o mal, uma ferramenta... Por exemplo, a gente vê agora o Trump com essa ação nacionalista dele, essa forma de... Né, ele vai nacionalizando economicamente, mas ele nacionaliza também o espírito americano, né, com essa ideia do MAGA, só que ele é o MAGA dele, ele tem sua própria ideologia. E se apertar, ele pode, vamos dizer assim, ele tem condição de mover um espírito extremamente negativo no povo americano, que é um povo que, como lá na Alemanha, né, do regime em 20, em 30, eram pessoas que estavam usando muitas drogas, eram pessoas que estavam extremamente defasadas economicamente, justamente nesse lugar de um descontrole, uma falta de não só um descontrole, mas como eu posso usar essa palavra? Uma falta de... um caos, vamos chamar desse caos social.
que ocorre ali. Isso pode nascer, né, ainda mais dentro desse espírito nacionalista, podem nascer coisas horríveis e coisas que podem gerar consequência, né, para a democracia, para o pensamento livre, né? Não só nos Estados Unidos, mas no resto do mundo, porque as consequências estão aí. Bom, esse foi o pensamento de hoje. Essa pintura do Chagall, procurei mais a respeito dele. Vejam o filme lá, o The Wave. Vou abrir de novo a capa dele aqui. Eu não tenho a menor ideia aonde que ele está. Mas é um filme que compensa muito. Ele fala exatamente, ilustra muito bem essa questão né, principalmente dos jovens, como que esse espírito de maldade nasce nos jovens. E é isso. Até segunda-feira. Beijos para todos e tchau. Só para lembrando mais a recomendação, quem quiser se aventurar, leia o livro do Tolstói, o Guerra e Paz, vale muito a pena. Dito isso, tchau, tchau.